Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, com mais um vídeo que vem lá do futuro, né? Eu estou aqui, obviamente, meu eu do futuro que está pedindo para fazer esse vídeo para vocês. Brincadeiras à parte, nós vamos falar sobre ele, sobre aquilo que nos impulsiona a trazer ou a fazer coisas. Porque a gente tem que entender isso, né? Que o nosso duplo, o nosso eu do futuro, não é um milagre. Somos nós que estamos lá e a gente se conecta e a gente termina trazendo informações. Termina trazendo, obviamente, as respostas que a gente precisa para lidar no nosso dia a dia aqui no presente. Muito bem, eu sei que isso soa um tanto estranho, eu entendo pelos dois lados. Para quem gosta da questão mais espiritual, mais esotérica, isso funciona muito bem. Você faz seus rituais e, obviamente, que vão funcionar. E vão funcionar, tá? Por quê? Porque a gente tem uma lei que é uma lei maravilhosa aqui nesse universo, que é a lei da causa e efeito, né? Ou a lei da semeadura, enfim, cada um a identifica do jeito que quer. Se você planta, você colhe. Obviamente que você tem que plantar. Não é somente plantar o pedido e esperar que alguma coisa aconteça. Não. Você tem que plantar ações para ter, obviamente, um resultado concreto. Isso eu já cansei de falar, né? Eu acho que quem procura o céu na terra é porque certamente dormiu na aula de geografia, né? Porque não tem como, tá? Mas eu queria trazer outras coisas aqui que eu considero importantes antes de você fazer a conexão, se conectar ou esperar alguma coisa do seu duplo. Em primeiro lugar, entender que você precisa ter clareza naquilo que você quer. Porque de nada adianta você hoje pedir uma coisa, amanhã outra, se você não tiver clareza. Se o teu pedido não for um pedido concreto, sabe, seguro, obviamente que você não vai ter respostas disso. É mais ou menos como se fosse aquele telefone sem fio, sabe? Você vai falando primeiro para um, depois para outro, quando chega lá no final, não era nada daquilo que você falou. Então, para não haver esse tipo de interferência, você tem que ser muito claro, entender de fato o que você quer. Então, eu quero tal coisa. E sempre querer a mesma coisa. Não adianta hoje você querer A, depois amanhã B, depois B mais C, e assim sucessivamente. Não. Você tem que ter clareza naquilo que você quer. Isso para tudo na vida. Não somente para o teu duplo, teu eu do futuro, enfim. Não somente para isso, para tudo. Ok. Segundo passo, que é muito importante, ninguém vai te dizer isso. Ninguém vai te dizer isso porque... Bom, você vai entender logo por que eu estou falando isso. É você não ter, ou você ficar atento ou atenta aos seus pensamentos ruminantes. Aqueles pensamentos, sabe, que ficam ruminando na sua mente. Por exemplo, aquilo não vai dar certo, aquela pessoa tem inveja de mim, aquela pessoa não gosta de mim, porque fulano falou para cicrano que não sei o quê, porque eu não sou capaz, porque eu sou um desastre, porque eu não faço o que eu tenho que fazer, enfim. Então, todos esses pensamentos, eles obviamente acabam com qualquer pedido que você vai fazer. E o que é pior? Quando você ficar pensando uma vez nisso, por conta do nosso viés de negatividade e da forma, do modus operandi do nosso cérebro, você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes pensando e repensando e repensando. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Principalmente quando você chega naquele modo panguar. Quando você pangua, aquilo que eu falei, o teu cérebro, ele não entende o bem e o mal. Ele entende a informação que você está processando. Então, se você processa uma informação que é uma informação que aconteceu lá no passado, que é algo que você sofreu uma injustiça, quando você era criança, quando você era adolescente, ou num passado não muito distante, e você fica alimentando, porque eu deveria ter feito isso, e eu não fiz, porque se eu tivesse hoje lá, eu faria outra coisa, e falaria. Isso é péssimo. A rede de modo padrão, ela funciona tanto para o bem quanto para o mal.
Então você precisa entender como ela funciona para você usar ela ao seu favor e você conseguir as respostas que você procura, certo? E por último, não menos importante, você ter clareza, você ter muito cuidado com essa questão dos pensamentos que você obviamente vai ruminando e obviamente entrar em ação. Não adianta você só ficar no modo mental, no modo visualizar. Não, fazer um planejamento estratégico daquilo que você consegue fazer. E se acontecerem coisas durante esse processo, se perguntar, essa coisa que veio, vamos supor que você quer uma oportunidade nova no emprego, numa empresa, e aí você quer trabalhar no mundo corporativo. Então você está mandando currículo, fazendo isso, e de repente chega alguém e fala assim, olha, que tal a gente abrir um negócio e tal. Veja bem, eu não estou dizendo para você não fazer, mas você entenda que você tinha outro desejo. Entenda que seu pedido era outro. Então você tem que ter muita clareza e se decidir. Porque aquela pessoa que atira para todo quanto que é lado, ou que não tem um rumo certo, qualquer rumo é um rumo. E aí depois vem aquelas questões de, eu me arrependi, eu não deveria ter feito isso. Então, se você tem um destino, seja fiel a esse destino. Se você ficar ruminando coisas ruins em você, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. E se você atirar para tudo quanto que é lado, sem medir consequências, sem ter um plano, é obviamente que as coisas não vão sair como você quer. Veja bem, o nosso cérebro, ele gosta muito de começo, meio e fim. Assim nós funcionamos. Por isso que a gente coloca horário para tudo. Já reparou nisso? A gente coloca horário para tudo. E quanto mais você tiver certeza e quanto mais você planejar, mais segura você vai ficar. Que é o que o cérebro quer. O cérebro, ele tende à segurança, ele tende àquilo que para você é legal. E a partir disso, você alcança aquilo que você chama de satisfação, até de felicidade. E o modo default, né, o modo padrão, a rede de modo padrão, ela é muito importante quando a gente fala nessa questão dos pensamentos ruminantes, a gente ficar ruminando culpa, medo, ingratidão, enfim. Ele tem um papel fundamental nisso. E por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu disse referente ao duplo? Porque hoje, para mim, eu entendendo as coisas como estou entendendo, o duplo é muito mais real do que uma mera especulação mística, esotérica ou até espiritual. Ele é real porque ele vive em nós. Ele funciona de acordo com como funciona o nosso cérebro. O teu cérebro, ele tende à cognição preditiva, ele tende a isso. É claro, obviamente que a gente não é um oráculo, mas se a gente tem um planejamento, se a gente tem certeza do que a gente quer e a gente não se deixa abalar por esses pensamentos ruminantes, você pode ter certeza absoluta que esse seu pedido, esse seu objetivo tem grandes chances de acontecerem na sua vida. É uma coisa que vai além da lógica. É lógico por um lado, mas também sim pode ser guiado por uma intuição que está aí dentro de você. E se você quiser saber mais, sabe o que fazer. Entre em contato comigo, porque na Jornada Sensorium, que eu estou trazendo para vocês, tem isso e muito mais. Ok? Então por hoje é só. Um grande beijo no coração e a gente volta a se ver amanhã. Beijos, aloha, até lá.